Jesus Cristo, visto em um dos muitos filmes sobre sua vida. O historiador Will Durant disse: a vida, o caráter e o ensinamento de Cristo constituem o traço mais fascinante para o homem ocidental. Esta história vem do que conhecemos como o Novo Testamento. Numa distribuição Comev. Descobrindo a Bíblia. Programa 3, o Novo Testamento, versão brasileira, Dupla Mix Rio. O Novo Testamento veio há cerca de 400 anos depois do Velho Testamento. Mas o Novo é profundamente enraizado no Velho. A primeira igreja cristã não tinha a Bíblia dessa forma. A Bíblia era o Velho Testamento. Mas mesmo quando as escrituras cristãs foram sendo feitas, elas se referiam repetidamente às escrituras hebraicas. Essas referências incluem 58 dos 66 livros da Bíblia. Jesus era um judeu. Seus primeiros seguidores eram, na maior parte, judeus. Eles estavam ancorados no Velho Testamento e acreditavam que Jesus era o cumprimento da promessa de Deus ao seu povo, como nas antigas Escrituras. Isso incluía predições fornecidas séculos antes, agora vistas como cumpridas em Jesus. Na verdade, existiam cerca de 50 predições, incluindo: ele nasceria em Belém, nascido de uma virgem. Ele curaria surdos e cegos. Ele seria traído por um amigo. Vendido por 30 moedas de prata. Ele seria morto entre criminosos. Mas enquanto os dois testamentos são intimamente ligados, existem também muitas diferenças entre eles. O Velho Testamento foi escrito num período de pelo menos 1000 anos. O Novo Testamento foi escrito num período de 50 ou 70 anos. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento foi escrito em grego. O Velho Testamento é cerca de 3 vezes maior que o Novo Testamento. O Velho Testamento se concentra fundamentalmente em povo, Israel. O Novo Testamento se centra principalmente em uma pessoa, o Messias, Jesus de Nazaré. Os livros do Novo Testamento. Existem 4 seções principais no Novo Testamento. Primeiro, temos os 4 evangelhos, ou narrações sobre Jesus. Há a história da primeira igreja, chamada o Livro de Atos. Então temos a correspondência das pessoas, em forma de 21 cartas ou epístolas, a maioria escrita por líderes e endereçadas aos problemas das jovens igrejas. O último livro, a Revelação, ou Apocalipse, mostra como Deus, em Cristo, irá consumar a história, julgar todos os povos e nações e trazer um novo céu e uma nova terra. Por que o Novo Testamento foi escrito, os Evangelhos? Depois que Jesus os deixou, os primeiros cristãos sempre se encontravam e cultuavam nas sinagogas. Mas depois da destruição do templo judeu em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando os cristãos não lutaram ao lado do povo judeu contra os romanos, cristãos e judeus tiveram seus caminhos separados. Os cristãos se encontravam nas casas e, adicionalmente às escrituras do Velho Testamento, eles contavam histórias de Jesus, que foram transmitidas pelos apóstolos de Jesus. Mas a igreja estava se alastrando como fogo no Império Romano. Pela Ásia Menor, leste europeu, norte da África, até mesmo no centro do poder em Roma. Como a palavra se espalhava, a transmissão das primeiras testemunhas de Jesus precisava ser copiada, distribuída de lugar em lugar.
A necessidade dos evangelhos também se tornou evidente quando a igreja compreendeu que, embora o Senhor voltasse a qualquer momento nas nuvens, eles realmente não sabiam o tempo que levaria antes da sua volta. Então, eles precisavam das histórias dignas de confiança sobre a vida e palavras de Jesus. Então, dentre as várias histórias, 4 foram aprovadas para o uso nas igrejas. Mas por que 4 evangelhos? Podem ser as palavras verdadeiras de Jesus, já que foram escritas anos depois dele as ter dito? Existem 4 evangelhos diferentes porque os 4 autores escreveram com diferentes propósitos e objetivos em mente. Parece que Mateus concentrou ou endereçou aos judeus. Marcos fez um resumo. Um evangelho de ação rápida. Lucas, um médico gentil, escreveu mais para os gregos. E João, o último a escrever, segue mais uma reflexão pessoal e teológica do que os outros. Então, eles oferecem visões de Jesus de 4 ângulos diferentes, como uma transmissão de um jogo onde diferentes câmeras cobrem o mesmo jogo, mas oferecem uma variedade de diferentes ângulos ou perspectivas. Mas nós realmente temos as palavras de Jesus? Jesus nunca nos deixou nada escrito sobre seus ensinos. Isto veio de seus seguidores mais próximos. Eles poderiam se lembrar exatamente de tudo o que ele disse durante o período de 3 anos em que eles passaram juntos? Numa transmissão oral, as palavras de Jesus poderiam ser lembradas em detalhes? Se existe algo que podemos dizer com certeza sobre as palavras de Jesus, é que elas foram inesquecíveis. Suas palavras paravam as pessoas em seus caminhos. Nunca homem algum falou assim como este homem. Foi a conclusão dos guardas do templo. Isto está em João 7,46. Seu estilo de contar histórias e suas observações resumidas e enigmáticas seriam de fato difíceis de esquecer. O professor Rainer Riesner, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, observa a capacidade extraordinária de memorização entre o povo de Jesus. Cópias dos livros do Velho Testamento eram muito caras na época do Novo Testamento. Apenas as pessoas muito ricas podiam comprá-las. Para as pessoas comuns, os livros do Velho Testamento eram achados apenas nas sinagogas. Então, se alguém quisesse utilizar o Velho Testamento na vida diária, tinha que decorar as passagens do Velho Testamento. Os primeiros seguidores de Jesus eram devotos judeus. Eles estavam acostumados a memorizar grandes porções de textos. Jesus mesmo atuou como um professor judeu, e isso significava que ele resumia pontos importantes de seu ensino em sentenças curtas e muito bem formuladas para que pudessem ser decoradas. Essas sentenças ele também formulava em esquemas poéticos, como, por exemplo, em analogias. Para dar um exemplo, Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-la-á para sempre. Essa sentença pode ser memorizada e de imediato, mas a maioria de seus ensinamentos, Jesus repetiu em diferentes ocasiões e para diferentes ouvintes. Então, aqueles discípulos que o acompanhavam o tempo todo puderam ouvir os resumos dos ensinos e memorizá-los muito bem. Mesmo em nossos dias, alguns consideram não ser uma grande proeza se empenharem em memorizar todo o Evangelho. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. O ator Alec McGowan mantém audiências em que apenas um homem recita no palco, que consiste em nada mais do que a declamação do Evangelho de Marcos. Ele declama durante algumas horas. Palavra por palavra, todo o Evangelho é relembrado e repetido. Ele lhes dizia em sua doutrina: ouvi. Eis que saiu o semeador a semear.
E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E nós também devemos considerar que Mateus, um dos seguidores mais próximos de Jesus, provavelmente teria conhecido uma forma de taquigrafia. Mateus provavelmente conhecia a taquigrafia. Existem várias razões para essa declaração, pelo relato tão amplo da situação. Ele era, como sabemos, um servidor público, coletor de impostos na Galileia. Nesta posição, um certo grau de fraude e anotações era absolutamente obrigatório. Agora também sabemos, com as evidências contemporâneas, pergaminhos e outras indicações de escritos históricos, que anotações taquigráficas eram conhecidas entre judeus, gregos e romanos neste período. Porque o Novo Testamento foi escrito, as epístolas. O restante do Novo Testamento consiste, grande parte, em cartas, em alguns casos escritas ou ditadas enquanto o autor estava na prisão por sua fé, como frequentemente aconteceu com o apóstolo Paulo. Estas cartas típicas surgiram de crises ou problemas encarados pelas jovens igrejas. Vamos pegar apenas um exemplo. A antiga cidade grega de Corinto é localizada entre dois mares. Isso trazia muitos viajantes e era notória por sua sensualidade e comercialização de sexo. O apóstolo Paulo plantou lá uma igreja, com alguns judeus e com uma maioria de gentios. Como tinham dificuldades em crescer na fé, eles experimentaram todos os tipos de problemas. Eles estavam agindo egoístamente e irrefletidamente. Havia uma disputa interna. Alguns mantinham as antigas práticas pagãs. Outros estavam cheios de orgulho religioso. Havia imoralidade sexual, incluindo incesto. Era uma confusão. Mas isso incitou as palavras de Paulo, consideradas por muitos como as mais lindas e magníficas já escritas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Como o Novo Testamento foi escrito? Os livros do Novo Testamento foram todos escritos à mão.
Não havia máquinas impressoras, então todas as cópias foram feitas à mão. Algumas em pergaminhos ou peles de animais, mas a maioria foi feita de um material chamado papiro. As águas ricas do Nilo. Suas cheias anuais providenciam nutrição para a agricultura do Egito. O Nilo era também o lar da extraordinária planta do papiro. O papiro é uma planta vermelha que cresce nos recifes do Nilo. Geralmente mede de 2 a 4 metros de altura e pode ser tão grossa quanto o punho de um homem. Os antigos egípcios a consideravam como uma planta sagrada, que eles usavam em seus cultos. Usavam parte da planta como comida. O talo era também usado para fazer cordas, fios, colchões, ou até mesmo o invólucro que vestia as múmias, ou velas para barcos. Eles juntavam os feixes para fazer pequenos barcos. Para fazer o papiro, a medula da planta era cortada em partes e então sobrepostas em tiras verticais e horizontais. Era então umedecido e prensados juntos. Então eram alisados e feito as folhas. Esse é um pedaço de papiro. Se olharem de perto, poderão ver as tiras atravessadas umas sobre as outras. Agora, para nós, papel é barato. Olhem só o quanto se tem no jornal de domingo. Mas no mundo antigo, o papiro era precioso. Uma simples folha poderia custar o equivalente a 2 dias de salário de um trabalhador. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, muitas folhas teriam que ser colocadas juntas. Então eles poderiam dobrar ao meio e costurá-las juntas. Isso seria chamado um códice. Foi o primeiro estágio do livro moderno. Formando cânone. Os vários documentos do Novo Testamento foram copiados e circularam nas igrejas de perto e de longe. O cânone é uma lista daqueles livros considerados pela igreja primitiva com autoridade da palavra de Deus. Então havia necessidade de peneirar entre os vários outros livros, os quais Lucas disse que também haviam sido escritos por cristãos, e determinar quais os livros que eram trabalhos que tinham autoridade para pertencerem ao Novo Testamento. Quais foram os critérios que ocorreram para a separação? Primeiro, a igreja primitiva escolheu aqueles livros que foram escritos pelos apóstolos ou pelos que estavam com os apóstolos. Marcos e Lucas não estavam entre os 12, mas estavam próximos, Marcos com Pedro e Lucas com o apóstolo Paulo. Segundo, um outro critério era o quão antigo era um livro e se estava em harmonia e inteiramente de acordo com os outros livros que já haviam sido amplamente usados na igreja. Em terceiro, tinham que estar de forma na qual fossem compreendidas da obra de Cristo, o que é chamado em latim a regula fidei, a regra da fé. Agora, isso levou muitas gerações porque, em primeiro lugar, os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em lugares completamente diferentes do mundo antigo, por pessoas diferentes em épocas diferentes. Provavelmente a primeira parte do Novo Testamento que tivemos foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Bem, alguém tinha que achar os livros, reuni-los e trazê-los. E estar seguro de que eram livros com autoridade. O que se pensa de uma forma resumida é que a coleção de livros do Novo Testamento vieram numa casca de nós. Quando os sínodos e concílios da igreja tiveram lugar, eles ratificaram o que já tinha sido julgado pelos cristãos de cima a baixo, os livros que faziam parte do Novo Testamento. Então, eu tenho o costume de, nos meus ensinos, dizer: o Novo Testamento é uma coleção de livros com autoridade. Não é uma coleção de livros autorizados. Não teve autoridade porque um grupo em um conselho de igreja decidiu que deveria ser o Novo Testamento. Os livros tiveram autoridade logo que foram escritos. A preservação dos textos.
As igrejas têm sempre discordado em muitas coisas, mas elas concordam unanimemente sobre os livros que fazem parte do Novo Testamento. Quão próximas são as cópias que temos hoje das antigas escrituras, que foram originalmente escritas há quase 2000 anos? Como vocês esperariam, não temos nenhum dos originais de nenhum dos livros do Novo Testamento. Estudiosos cuidadosamente analisaram os antigos manuscritos para avaliar a qualidade da transmissão do texto. Para a maioria da literatura clássica, as evidências não são sempre abundantes. Aqui estão alguns dos trabalhos mais famosos. O tempo aproximado em que foram escritos. O ano dos primeiros manuscritos é que são avaliados. A extensão de tempo entre o escrito original e a primeira cópia avaliável. E o número de manuscritos que são avaliáveis para comparar. Agora olhem a incomparável riqueza dos textos bíblicos, tanto em quantidade quanto em proximidade com o original. Existem fragmentos dos livros do Novo Testamento que os estudiosos concordam serem próximos ao ano 125 depois de Cristo. E recentemente tivemos a surpreendente visão do Dr. Carsten Thiede da Alemanha, que está atraindo grande atenção para alguns fragmentos de papiro que podem ser datados da época em que vieram os apóstolos de Jesus. Nós sabemos que, dentre centenas de papiros conhecidos no Novo Testamento, existem alguns que pertencem ao primeiro ou início do século II. Dois deles são particularmente importantes. Um deles é um fragmento do rolo achado em Cunham, que nos deu 2 versículos do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. O outro é um fragmento de um códice pertencente ao capítulo 26 do Evangelho de Mateus, comprado em um lugar Luxor, acima do Egito, que estão na Universidade de Oxford. Estes dois datam nos 60 anos do século I ou próximo a isso. Não são apenas provas do primeiro século. Fontes do original do Novo Testamento. Comparadas com a tradição oral, eles também nos mostram que houve uma transição do rolo do formato clássico, antigo, usado por judeus, romanos e gregos, e daí por diante, e o códice, o novo e prático formato de livro. Quase inventado por cristãos e popularizado pelos cristãos. Podemos mostrar que isso aconteceu antes e na época em que a primeira comunidade cresceu, trabalhou e pregou em Jerusalém por volta do ano 70 depois de Cristo, e isto é muito importante. Não é pouco, porque isto nos ajuda a entender as fontes dos escritos e documentos existentes desse período, que eu consideraria como testemunhas visuais de onde viveram. A posição do Dr. Thiede tem sido ferozmente debatida e provavelmente será por algum tempo. Mas o que está para além da disputa é a evidência cumulativa da certeza do texto do Novo Testamento. Como vimos com o Velho Testamento, o Novo Testamento também está enraizado na história. Pessoas reais experienciando uma vida real numa época específica e lugares que vocês podem visitar ainda hoje e achar muitos deles notavelmente inalterados desde a época da Bíblia. O Monte da Tentação, onde Jesus lutou contra Satanás por 40 dias. O Mar da Galileia, onde Jesus chamou os pescadores para que o seguissem e onde os pescadores ainda jogam as suas redes. Betânia, perto de Jerusalém, onde Jesus ressuscitou Lázaro da morte e ficou com seus amigos antes de ser preso. O Jardim do Getsêmani, onde Jesus, em agonia, orou a Deus. É dito que algumas dessas árvores datam de 2000 anos, a época de Jesus. Dominus Flevit. O Senhor chorou. Uma igreja, com a forma de uma lágrima, lembra como Jesus, desse lugar, chorou sobre a cidade de Jerusalém. O Novo Testamento, escrito no pequeno mundo do Mediterrâneo, logo atravessou as águas para cada continente.
Esse mesmo Novo Testamento, usado por séculos, ainda é lembrado e recitado a cada semana nas igrejas cristãs pelo mundo, cerca de 2000 anos depois. Nenhum outro livro tem sido tão difundido como este em toda a história. Hoje é ainda o livro mais lido em várias línguas por todo o mundo. A narrativa pode ser antiga, mas sua habilidade em alcançar o coração, movimentar a imaginação e mudar vidas ainda exerce um poder permanente na vida daqueles que creem.